Alô, oi, boa noite, gente. Então, como eu disse lá, a gente sempre convida alguém da cidade que tenha vivenciado o período da ditadura militar para compartilhar aqui com a gente a sua vivência, a sua experiência, para que ela seja transmitida pelo ponto de vista de quem viveu, né, dos sujeitos da história, para que esse período da ditadura militar não fique num lugar ficcional, né? Então a gente tem dois convidados que a Priscila vai apresentar, e eu queria agradecer vocês por terem vindo, vocês por estarmos, né, aqui. E a ideia é assim, eu vou sugerir que a gente, como a gente tem um professor especialista no assunto, que a gente podia dar uma contextualizada no período histórico, né? E depois passar para você para dar o teu testemunho, né? Em cada lugar, gente, a gente pega uma pessoa com uma experiência distinta. Ontem a gente começou esse circuito em Piraquara, a gente vai fazer 11 cidades do interior do estado, e ontem em Piraquara a Sonela Foz, que foi uma guerrilheira mesmo, de pegar em armas, de sequestrar 3 embaixadores, enfim, agora ela é uma senhora, né, funcionária pública e tal. Então a gente passa muito por essas experiências, né, de quem atuou no período militar de um lado ou do outro, né? Então, se tiver alguém aqui também que tenha passado por esse período, vivenciado esse período e quiser compartilhar com a gente, tá aberto, tá bem? Pri. Alô? Funcionou. Aqui em Ponta Grossa, a gente conta com a presença do senhor Guilherme Germano Teles Bauer, que é professor de Sociologia e Ciência Política e é uma testemunha daqueles tempos. E temos também o professor Luiz Fernando Serri, professor de História aqui da UEPG, para não só opinar, falar de relatos e também contextualizar, como a Nena começou. Acho que vocês são melhores do que eu para falar disso. Começa contigo, acho, né? Bom, pessoal, boa noite. Eu primeiro quero parabenizar a equipe, né, os atores, pelo espetáculo que nós acabamos de presenciar e vivenciar. Acho que todo mundo se envolveu bastante, né, e pôde experimentar, né, um pouco, ainda que numa perspectiva estética, o que passaram esses exilados e qual foi o significado da ditadura militar brasileira para essas pessoas, né, que enfim tiveram aí os seus direitos cassados e enfim tiveram que sair do país. Eu acho que para falar um pouquinho do contexto em que a peça está transcorrendo, né, pelo que deu para a gente perceber, ela vai mais ou menos ali de 68, 69 até a anistia, 79. Então é um período de mais ou menos 10 anos em que o país está passando por aquilo que se chamam de anos de chumbo. A ditadura começa primeiro com um movimento bastante amplo, né, que envolve aí setores do centro, da direita, o movimento religioso, Igreja Católica, etc. Vai atrair muita gente, lógico, o movimento principalmente à direita, mas atrai muita gente do centro. Então, até, talvez muita gente não saiba, que o próprio Juscelino Kubitschek, né, apoiou o golpe em 64. Então, quando começa o movimento, é aquela coisa, né? Olha, não tem mais liberdade de você se manifestar, mas não é golpe. Nós vamos dar uma mexidinha na Constituição para que a gente possa eleger um general, porque não podia, né? O Castelo Branco não poderia, pelas regras constitucionais daquele momento, ele não poderia ser eleito. A gente vai dar uma mexidinha nas regras constitucionais, mas não é golpe. Olha, se alguém for contra, a gente vai prender e vai arrebentar, mas não é golpe. Então, essa é a trajetória em 64, né? E faz-se todo um movimento, todo um esforço para negar que aquilo é um golpe.
né, até os anos 70, né, em que se começa depois a falar, não foi um golpe, foi um contragolpe, até que a historiografia, né, e a sociologia, principalmente, acho que a sociologia, a ciência política, eles saem na frente nessa análise do que a história. Né? A história ainda vai estar, nesse momento, nos anos 70, muito contaminada com a ideia de que se é recente não pode ser história. Isso mudou hoje, então, também o tempo já passou um pouco mais, né, mas isso já mudou na história e hoje não se tem, ainda se tem um pouquinho de preconceito, mas se venceu muito esse preconceito para se trabalhar com a história recente. Hoje há uma historiografia consolidada sobre a ditadura militar, então a história já fala sobre isso, mas a gente tem que reconhecer que quem partiu, né, fazendo, analisando e reconhecendo, vamos dizer assim, colocando os critérios e avaliando que se tratou de um golpe, vem aí da ciência política, da sociologia na academia, né, e depois a história vem no segundo momento. Mas eu acho importante a gente considerar que não dá para a gente pensar a ditadura como se ela fosse um movimento único. Na verdade, ela tem, né, um primeiro movimento que ela tem ainda algumas liberdades são permitidas, até porque o grupo que está no poder tem mais interesse em não ser reconhecido como antidemocrático, que são os castelistas, né, o pessoal que depois acabou sendo apelidado do grupo da Sorbonne entre os militares. E em 67 você já tem ali um começo do mandato do Costa e Silva, que já é da linha dura, depois a gente vai passar para o Médici, e aí a coisa realmente, né, depois com o AI-5, em 13 de dezembro de 68, perde-se completamente qualquer vergonha de dizer que isso sim é uma ditadura, né, e que ninguém mais tem direito, nenhum direito civil está reconhecido e, portanto, né, você não pode sair na rua, você pode sair na rua sem a certeza de que você vai voltar por razões principalmente políticas. O pessoal até dizia, né, tinha uma brincadeira que diziam na época, dizia assim, olha, eu não acho nada, porque eu achava alguma coisa, eu não acho nada, eu tinha um amigo que achava alguma coisa, agora eu não acho mais meu amigo. Então esse é o grau de insegurança que está colocado para toda a sociedade civil. E a gente percebe cicatrizes desse processo na atualidade. Você fala assim, puxa, alguém desrespeitou o meu direito e ele é um superior, né? Alguém que está acima na escala social, eu vou processá-lo. Não, deixa disso, depois não vai dar certo, vão saber quem você é, vão te perseguir. Esse medo que a gente às vezes tem, né? Principalmente os mais velhos. Eu lembro quando eu comecei a participar do movimento estudantil, a minha mãe, isso foi em 86, 87, a minha mãe ficava alucinada, já tinha acabado a ditadura militar, mas ela falava, menino, vão te sequestrar, vão sumir com você. Então, assim, isso ficou muito marcado na sociedade brasileira, até para quem não participou de política, para quem esteve completamente fora da discussão política. As pessoas sabiam que tinha alguma coisa acontecendo, vamos dizer assim, que a normalidade havia sido quebrada. É nesse período que se dá, né, a situação de exílio, que os personagens acabaram representando aí na peça, em que muita gente, para poder garantir a própria vida, ou em processo de negociação, né, de pessoas que haviam sido presas pela ditadura por conta de participar de luta armada e assim por diante, acabaram tendo a saída do exílio, né, para poder continuar vivos e poder, num outro momento, voltar, né, para poder continuar a sua vida no Brasil. Nós vimos ali, né, o pessoal vai para o Chile primeiro. Lembrem que o Brasil tem um golpe, né, em 64, ele tem um golpe dentro do golpe ali por 67 mais ou menos, e aí com a resistência muito aguerrida da sociedade, né, e com o desejo desse grupo da linha dura de tomar o poder de uma forma absolutamente incontestável, quer dizer, de fechar mesmo o regime, nós passamos a ter aí, a partir de 69, uma situação completamente fechada. Então, essa situação vai se distender no futuro, né, quando esse grupo da linha dura acaba sofrendo uma derrota política muito importante, ou várias pequenas derrotas políticas, mas principalmente quando esse grupo continua mantendo eleições, mas perde a eleição. Em 74 você tem uma grande derrota eleitoral que não era esperada. Bom, aí as pessoas falam, mas você tem, com essa discussão que a gente está tendo por aí, né, as pessoas até querendo dizer que nazismo é de esquerda, esse tipo de coisa que está rolando aí nessa semana. Então, hoje eu estava vendo que hoje é dia do pessoal do teatro, é dia do fotógrafo, dia do historiador.
e no Dia do Historiador muitas pessoas disseram assim, olha, em tempos de nazismo de esquerda, não vou dizer parabéns, vou dizer boa sorte para vocês historiadores, né? Então a coisa está mais ou menos por aí. Não é porque havia eleição que não havia ditadura. Ditaduras, a eleição você tinha até no regime do Saddam Hussein. O fato de haver eleições não refresca nada. Ter eleições que você pode mudar o resultado, né, como o regime militar fez, colocou o senador biônico, mudou o resultado para poder continuar mandando, a eleição é só um simulacro de participação. Mas ainda assim, mesmo com o simulacro, mesmo podendo mudar o resultado depois, a ditadura acabou perdendo em 74, acabou tendo um refluxo do apoio dos empresários, e com isso conseguiu se colocar no poder de volta o cara do grupo da Sorbonne, né, um general ali castelista, dos que não queriam ter ficado tanto tempo, mas que iam ter que se manter em luta ali com os que queriam ficar para sempre, portanto eles não podiam fazer exatamente o que eles queriam, que foi o general Ernesto Geisel. E aí se começa o processo de abertura, que vai ter um dos seus marcos na anistia, que é quando, né, os exilados têm a oportunidade de voltar. Então esse é mais ou menos o ciclo histórico da peça, e dali você começa efetivamente o processo de redemocratização do Brasil. Se por um lado a anistia permitiu que os exilados voltassem, por outro lado ela perdoou também quem tinha feito, né, atos de tortura, terrorismo de Estado, etc. Então ela teve esses dois lados que a gente tem que pensar para avaliar o significado da anistia. Eu estou orientando, né, vários trabalhos sobre isso na universidade, e um estudante tem trabalhado com estudantes de escolas públicas, particulares, etc. E a gente faz várias perguntas para saber o que eles sabem, no final das contas, sobre ditadura quando está terminando o ensino médio. E uma das perguntas foi: o que aconteceu com os torturadores da ditadura militar? A gente colocou várias alternativas. A maioria dos alunos, maioria sim, não uma grande maioria, né, mas a alternativa mais marcada é a que diz que eles foram julgados e foram punidos. Ou que foram julgados e foram perdoados. Não está claro para os nossos estudantes que eles nunca foram julgados. Nunca houve julgamento no Brasil. É uma experiência completamente diferente, por exemplo, da experiência argentina, em que os torturadores, as pessoas que promoveram esse desrespeito aos direitos humanos mais básicos, foram julgadas. No Brasil, por conta da anistia, não houve esse julgamento. Só uma última coisa, para não estender demais, um outro momento importante da peça é quando, estando no Chile, acaba a possibilidade de eles permanecerem. Por quê? O Chile tem uma experiência um pouco diferente da nossa. Enquanto a gente já estava nos anos de chumbo aqui, o Chile vai até 73 com uma tentativa de mudança da sociedade através da via eleitoral. Então você tem a eleição do Salvador Allende, que vai promover uma tentativa, né, uma experiência socialista sem revolução, sem morte, através das eleições. Ora, o Allende sofre um processo de desestabilização e de derrubada que a gente começa a pensar hoje que é alguma coisa, que é uma tecnologia que alguém exporta, deve ter alguma empresa que importa essa tecnologia de fazer golpe de Estado, que faz greve de caminhoneiro, dificulta o acesso do povo aos bens de alimentação, né, as coisas mais básicas, e aí se cria um processo pelo qual essa desestabilização acontece, e aí ele vai ser coroado por uma ação militar. Na atualidade, a gente não pode mais pensar, para fazer esse paralelo com a atualidade, a gente não pode mais pensar em golpe militar com tanque, etc. Né? Existe uma coisa hoje, toda uma teoria que está se desenvolvendo hoje, que se chama o golpe suave, que é você fazer um golpe, fazer uma mudança sem matar pessoas, né, sem usar forças armadas, mas através da distorção dos deveres constitucionais de outras partes do Estado, né, judiciário, e também de fora do Estado, imprensa, etc., para promover uma mudança de governo e por não utilizar a violência, pelo menos direta, né, com exílio, tortura, mortes, etc., isso vem sendo chamado de golpe suave, mas os efeitos são muito parecidos, porque golpe no Brasil em 64 foi dado principalmente para mudar a orientação do Estado e permitir que houvesse uma alteração
dos grupos que efetivamente dominavam economicamente o país, que passavam a ter aí apoio no Estado para mudar as regras, né, mudar a lógica, criar banco central, criar sistema financeiro, coisas que não existiam para que o novo tipo de capitalismo pudesse acontecer. Com os políticos, os chamados, entre aspas, populistas, não ia acontecer porque iam se garantir uma série de fatores de controle do capital, né, em favor da sociedade, em favor de aspectos da democracia, em favor dos mais pobres, etc. E aí, com essa mudança de governo, foi possível todas essas mudanças econômicas que levaram o Brasil, primeiro, ao milagre econômico, né, em 69, 70, 71, 72, 73, mais ou menos esse período ali, e a extrema crise econômica no final da década de 70, chegando ali à década período dos anos 80, que foi colocado. Então, esse é vamos dizer assim, a montanha-russa que o regime militar coloca economicamente. Esse é mais ou menos o contexto no qual essa peça vai se desenvolver. Então, e uma dessas pessoas que foi embora do país, que teve que ir embora, não foi exatamente exilado, mas praticamente vai falar um pouco sobre a sua história. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizá-los pela belíssima, trágica, triste apresentação que vocês fizeram. Mas gostaria, sobretudo, era de agradecer. Agradecer por vocês estarem trazendo à tona algo que está sendo completamente esquecido. Na minha experiência como professor, eu procurava levantar justamente essa questão do que foi, o que significou o regime militar. Uma ignorância muito grande, ou uma tentativa de tentar agora justificar. E essa tentativa de justificar é justamente algo que é típico nosso, da nossa história. A nossa história é... Obrigado. Eu às vezes esqueço e acabo batendo. Acho que minha voz é suficiente, mas não é. É suficiente, vai estar gravando, então é melhor o microfone. Tá certo. Bom, o que eu gostaria de ressaltar aqui é que com a apresentação de vocês veio justamente à tona esse aspecto de nós percebermos uma dicotomia, um conflito entre memória e esquecimento. E tipicamente na nossa história, tocou alguma coisa nesse sentido, é que é muito fácil a gente deixar de lado, como se não tivéssemos tido realmente um regime extremamente perverso, um regime que torturou, um regime que exilou, um regime que realmente fez calar. Eu até costumo trazer para meus alunos, até nem sei se ainda tem, um exemplo do que representava o regime militar na época. Eu consegui uma bolsa de estudos e vim pesquisar alguma coisa sobre o que havia restado da tentativa de mobilização social no Nordeste. E numa banca de jornal acabei me deparando justamente com o primeiro número do jornal, do semanário Opinião. E eu me entusiasmei e tinha uma bolsa, era bastante boa. Eu consegui então de imediato, quando eu vi o que era aquele jornal, aquele semanário, eu fiz uma assinatura e pedi então para que enviassem diretamente para meu endereço em Heidelberg, na Alemanha. E para minha surpresa, recebendo então semanalmente, claro, 2, 3 semanas de atraso, mas recebendo então o exemplar, eu pude então, com aquilo, no período que eu estive no Brasil, foi mais ou menos aqui
quase 6, 7 meses, então adquirindo a opinião e comparando com aquilo que chegava então na Alemanha, a gente poderia ver que eu não entendia direito por que aquelas partes no jornal escuras, negras, apagadas. Então frases que iam até um determinado ponto e de repente cortavam-se. E pude então comparar com aqueles exemplares que eu tinha então na Alemanha, recebido então como o exemplar então da assinatura, que curiosamente não era então censurado. Então a gente podia realmente ver qual era o interesse da ditadura em calar a boca em determinados aspectos daquilo que era descrito, daquilo que era analisado então no semanário. E coisas incríveis, assim, malucas, em que não tinham noção realmente do que poderia ser subversivo ou não. Eu costumo daí com meus alunos mostrar isso para dar um exemplo do que é essa tentativa de calar então o outro. Bom, aqui foi dito que eu teria que relatar alguma coisa em relação à minha própria experiência, mas não posso de forma alguma deixar de ressaltar essa necessidade de nós não deixarmos de lado a memória. É realmente a gente tentar reconquistar uma visão mais clara daquilo que ocorreu com a ditadura. O professor, infelizmente, foi muito curto, muito sintético na apresentação que ele fez. Mas eu acho que a parte histórica ele já colocou, não preciso retomar isso. Apenas ressaltar então esse aspecto da memória e do esquecimento. E com isso estou recorrendo à minha comadre Jean-Marie Gagnepin, uma suíça que é professora na Unicamp e na PUC de São Paulo. O livro eu até deixei ali, vocês poderiam ler. Por favor. O que resta da ditadura. Aquela foi pelo Safato, o professor Safato filósofo, e um outro que deve ser parente meu, professor Teles. Bom, aqui são vários artigos que tentam então recompor aquilo que significa ou que é ainda aspectos que estamos ainda vivenciando dentro da ditadura. É dentro daquilo que essa pseudo-ditadura que estamos ainda vivendo. Como é que você colocou? Você colocou que seria uma quase ditadura, não? A Folha de São Paulo, em 2006, tentou amenizar também um pouco e chamou então a ditadura de dita branda, né? Quer dizer, não tinha nada de branda realmente, né? Quando foi citado aqui que eu saí do país, isso foi um mês, 2 meses antes do golpe. Estudante, como a grande parte de vocês aqui, aquele idealismo, aquela tentativa de ver alguma coisa, de fazer alguma coisa, e um grupo pequeno, inclusive 4, 5 estudantes, sem maior conhecimento político, sem um engajamento menor, mas vimos uma possibilidade através do Centro de Cultura Popular de fazermos alguma coisa. A ideia era trazer cultura para o povo, né? Só que o Centro de Cultura Popular era visto então pela reação ou pelas autoridades, né, militares sobretudo, né, como algo extremamente subversivo. Bom, e o que aconteceu? Tivemos umas 3, 4 reuniões apenas. Papai, meu falecido pai, ele era diretor da Antártica, então, como era conveniente na época, recebia no final da tarde, então, algumas pessoas da chamada elite
pontagrossense, para tomar então um chopp bem fresquinho ali no final da tarde. E um dos assíduos visitantes que ali chegavam era o general. E esse general, um belo dia, não apareceu, mas mandou chamar meu pai no quartel. E deu de dedo, disse: olha, teu filho está aprontando, você tem que dar um jeito, porque vai acontecer alguma coisa e não convém ele estar nesse caminho. Qual foi a acusação? Que nós estávamos organizando agora um carregamento de armas para distribuir no sindicato. Uma coisa completamente absurda. Meu pai não viu outra possibilidade para mim, sabendo de todo aquele conflito existente, porque realmente a época pré-golpe era uma situação que hoje estamos, de certa forma, não de uma forma tão acirrada, mas que estamos vivenciando novamente. E por isso a necessidade da memória, de não esquecermos, para não virmos a repetir aquilo que ocorreu de 64 até o término da ditadura. Pois bem, o que aconteceu? Papai achou por bem então me mandar para a Alemanha. E ainda bem, porque para mim foi realmente daí que deu talvez o início de um processo de politização, vamos dizer, mais fundamentado. Não aquela ideia assim de a gente trazer cultura para o povo poder se emancipar, etc, etc. Bom, lá chegando, deparando-se então com uma situação completamente diferente da nossa, não é? A possibilidade então da gente realmente tomar um conhecimento, vamos dizer, mais aprofundado da realidade, mesmo da própria realidade brasileira. Eu tive muita sorte porque me apresentei para um curso na Universidade de Tübingen, no Leibniz, Colégio Leibniz, da universidade. E ali, conhecendo aí vários estudantes, e convivendo com os professores no período de 3 trimestres, subdividido em história, subdividido em história natural, ciências e, por último, filosofia e história novamente. Primeiro foi, então, uma coisa que para mim era um pouco complicado, que nunca soube, na minha multiplicação de 2 vezes 3, sempre dá um número meio diferente, mas em todo caso foi muito interessante que a gente tinha um aprofundamento das ciências naturais, me coube daí como um trabalho naquele trimestre, examinar pelo microscópio as mudanças das células oculares da Drosophila melanogaster. Ainda hoje tenho pesadelos com a tal da Drosophila. Não é outra coisa senão uma mosquinha na qual eu tinha que pingar todo dia, então através de um algodãozinho onde as mosquinhas estavam ali dentro, que era uma substância que acabava daí modificando então as células oculares da tal da Drosophila. Bom, eu tinha então que todo dia ver qual era o aumento então dessas células, dessa mudança das células. Bom, eu acabei tendo que fazer isso, meio obrigado, nunca entendi qual era a finalidade daquele experimento, mas tudo bem, consegui entregar daí o trabalho. O segundo trimestre, daí foi sobre a história francesa. Então, deu para a gente tomar conhecimento, inclusive ali um dos professores foi o primeiro contato que eu tive realmente com um professor marxista, em que ele nos produziu uma visão bem diferenciada do que foi a Revolução Francesa. O terceiro trimestre foi a temática a morte, do ponto de vista histórico, filosófico, enfim, uma multidão de coisas para a gente tentar entender o que era a morte.
Aquilo me fascinou, digo, puxa na vida, se a gente tem essa possibilidade de, não estando ainda, era justamente todos os integrantes, os estudantes ali, era que estavam ingressando então na universidade. Eu digo, bom, então eu vou dar um jeito de tentar então entrar na universidade também. Mas para isso, como eu só tinha 1 ano de universidade no Brasil, eu não poderia ingressar de cara. Faltava um tanto quanto ao conhecimento do alemão. Acabei daí tendo que fazer o curso do Studienkolleg, que é um preparatório para permitir que a gente pudesse então entrar na universidade. 1 ano, convivendo então com egípcios, com persas, com latino-americanos, africanos, enfim, uma vivência muito intensa ali com as mais diversas culturas. Consegui também um lugar daí no lar de estudantes, 3, 4 prédios cheios de estudantes vindos de toda parte. Muitos alemães, aliás, até hoje eu tenho amizade, tenho amigos íntimos, posso até dizer, que preservamos então essa amizade dessa vivência que tivemos ali. Bom, a partir disso, lendo daí as notícias, o golpe, quando veio, já estava no processo de estudo e abriu-se pela possibilidade de leitura dos jornais, poder acompanhar então aquilo que estava ocorrendo no país. Não de uma maneira muito consistente, mas em todo caso dava essa possibilidade de a gente ver. Bom, chegou os anos 60, os anos pré toda a mobilização estudantil. Ali foi realmente uma experiência muito rica, em que pudemos então ver a possibilidade da gente poder fazer alguma coisa em relação à organização de nós latino-americanos, um pequeno grupo também de brasileiros, e pelo menos para mim foi muito rica essa vivência, a gente poder ver aquilo que estava acontecendo na América Latina e o Brasil como um modelo de ditadura. Eu fui convidado a trabalhar para a Anistia Internacional, traduzindo então aqueles relatos sobre a tortura, a cadeira de dragão, o choque elétrico, enfim, tudo aquilo que era feito aqui no Brasil e que a grande parte da população ignorava o que estava ocorrendo então nos porões da ditadura. Nesse meio tempo, dentro da universidade, iniciei os estudos então com economia, pensando naquilo que eu tinha lido de Celso Furtado, Caio Prado Júnior, e para minha surpresa a economia, o estudo de economia, nos primeiros 2 anos era apenas então estatística, matemática. Eu me senti desesperado, eu digo, puxa, eu quero finalmente chegar aqui a um Caio Prado Júnior, a um Celso Furtado, né? Ver realmente o que seria mais interessante para a gente compreender a realidade social, não apenas agora através de categorias matemáticas. Nesse meio tempo, surgiu a possibilidade também da gente adquirir uma bolsa para a América Latina, para a África e para a Ásia, para estudantes dos mais diversos tipos. A minha companheira na época, Lena Witzel, com El Witzel. A Nena, conseguimos então para ela, elaboramos como que alguma coisa que ela poderia, ela queria vir para o Brasil, né, com uma bolsa, uma possibilidade de 3 meses. E ali, o que idealizamos foi ela tentar ver o que restou do método de Paulo Freire do Recife. Uma loucura, mas em todo caso, que
era uma coisa bem palpável, que toda aquela mobilização educacional levada a cabo por esse grande brasileiro, o Paulo Freire, eu vi a possibilidade ali, então, da gente, para poder viabilizar isso, de entrarmos em contato com o Paulo Freire. Ele estava, na época, no Conselho Mundial das Igrejas em Genebra. Consegui, uma sorte muito grande, então, o telefone da casa dele, do apartamento dele. Telefonamos, ele mostrou-se imediatamente muito receptivos. Marcamos, então, uma data para podermos chegar e lá chegamos. O Paulo Freire nos recebeu de uma maneira assim, tipicamente brasileira, com toda aquele carinho que eu fui encontrar quando a minha pesquisa posterior no Nordeste, ver aquilo que o nordestino tem. É uma coisa impressionante, como nos diferencia nós aqui do Sul, principalmente, digamos, curitibanos, pontagrossenses, que somos extremamente fechados. Uma abertura incrível. Bom, me lembro que quando almoçamos, durante o almoço, teve um momento que ele disse uma palavra um pouco fora, vamos dizer, um pequeno palavrãozinho, e a Elza, sua esposa, chamou a atenção. Ele disse: pois é, vejam vocês, a Elza, ela tem essa mania da gente não poder dizer palavrão. Mas imagine, um dia desses aí precisava pendurar um quadro na parede, né? E imaginem vocês, se eu erro agora o prego, acerto o dedo, né? Eu não vou gritar Virgem Maria, eu vou dizer puta que os pariu, né? Que merda, né? Calma, Paulo, calma. Então, era realmente uma coisa assim, que a gente sentia muito bem. A comida também era nordestina, uma delícia. Paralelamente a isso, quando a Nena estava no preparatório dela para vir para o Brasil, fazia parte então do pequeno grupo. Eram 5 alemães que viriam então para o Brasil, espalhados então por Rio Grande, Rio, São Paulo, ela para o Recife. E foram daí convidados, dentro desse preparativo para o curso, a ir a sede dessa instituição para fazer então uma semana de preparativos para a vinda ao Brasil. E como esses colegas da Nena já vinham então nos visitando para querer saber alguma coisa do Brasil, e discutiram o que eu podia indicar de leitura, etc, etc. E eles daí me convidaram para ir justamente a esse encontro, porque estaria lá um brasileiro que eles não sabiam quem era. E o medo que a gente tinha era justamente esse: quem é esse brasileiro? Será que não é um esbirro da ditadura? Será que vai dar para a gente poder discutir tão abertamente? Cheguei então lá junto com a Nena, e de fato o brasileiro é uma pessoa um tanto atarracado, de seus 50 e poucos anos de idade, olhava meio desconfiado, conversamos, a gente não falava as coisas bem direitinho, todo aquele receio a gente poder se envolver ou ser denunciado, coisa parecida. Então era uma situação realmente de medo que a gente passava ali. Mas à medida que foram surgindo essas discussões, a própria apresentação dele, para minha surpresa, acabamos ficando muito amigos. Eu, na época, trabalhava como lector, meio leitorado no Instituto de Línguas ligados à Universidade de Línguas Aplicadas, Departamento Luso Brasileiro. E o Érico, esse era o nome dele, acabou se revelando uma pessoa que foi me surpreendendo cada vez mais. O Érico está aí, à medida que
foi tomando confiança e a gente tendo maior liberdade. O nome de guerra dele era Érico Sachs, era o puxador. Elisa, você que sempre me acompanha, qual era o nome do Érico? Ernesto Martins, o fundador da POLOP no Brasil. A POLOP foi talvez o primeiro movimento, a primeira organização, já desde 62, 63, que pleiteava e via a possibilidade da luta armada no Brasil. O Érico acabou se afastando posteriormente disso, vendo a realidade tal qual ela era no Brasil. Mas o Érico foi realmente não vou dizer um pai, mas ele nos abraçou de tal maneira, né, e nos deu uma visão tão diferenciada da realidade brasileira. Ele mesmo havia fugido, ele estava preso no quartel do Rio de Janeiro, mas conseguiu fugir, e nessa fuga ele foi até uma embaixada foi para um determinado país e acabou daí chegando na Alemanha. Os pais do Érico, eles faziam parte do grupo que era daquela dissidência, digamos assim, do Partido Comunista Alemão, que tinha justamente esse nome de Arbeiterpolitik, ou seja, política operária. Então, aqui no Brasil, o que ele quis foi recompor, de certa forma, essa herança, então, vinda de Rosa Luxemburg, mas pleiteando inicialmente como era também essa possibilidade que a gente via, e a gente acreditava nisso, que a única maneira de você poder contrapor-se à ditadura, ao modelo brasileiro, estava seguindo adiante nos mais diversos países latino-americanos, a única chance que nós tínhamos era através da luta armada. Um sonho que mostrou-se completamente também equivocado. Uma tragédia sem tamanho, de inúmeros amigos mesmo, que acabaram então entrando nessa possibilidade então de tentar mudar alguma coisa, e acabaram entrando então nos porões, caindo nos porões da ditadura. Eu acabei daí conversando com meus colegas do Instituto, conversei principalmente com meus alunos, né, mostrando quem era Érico, e ele acabou entrando então em Heidelberg no meu lugar. E aquilo então criou um clima assim de amizade muito grande, em que montamos daí um grupo de vários latino-americanos, éramos em 6, 7 mais ou menos, e toda semana nos encontrávamos então para discutir marxismo, a situação brasileira, etc, etc. Dentro desse grupo, tinha um outro grupo paralelo, o Érico, em Frankfurt. E ali tinha um casal, nos tornamos bastante conhecidos, não vou dizer amigos de fato. Mas o menino, a gente sabia, o Érico nos relatou também, ele havia sido barbaramente torturado no Brasil. E também conseguiu fugir e acabou também chegando na Alemanha, localizando-se na França. E ele veio a Revolução dos Carros, Portugal. Lisboa, de modo geral, tornou-se a Meca dos brasileiros. Era todo mundo querendo ir para lá. Pero o que é aquilo? Como é que pode agora aquele país tão restrito em sua forma, em que o catolicismo era de uma maneira tão forte, né, em que havia um reacionarismo intenso. Como é que aconteceu isso? Os próprios militares agora então empunharam a possibilidade de você mudar, de você derrubar então a ditadura. Bom, então os brasileiros todos iam para lá. E esse colega, não vou nem dizer o nome, esse amigo nosso, ele acabou indo com uma companheira dele, alemã, indo para Portugal. Saíram da Alemanha, atravessaram a França, chegaram na divisa da França com a Espanha.
Ele não quis ir até lá, porque realmente ali ainda Portugal já estava num processo de revolucionário, digamos assim, de liberdade muito grande, e a Espanha ainda era francesa, sob o governo de Franco, ou naquilo que restou da ditadura francesa, foi isso. Bom, ele não quis, a companheira dele pegou os passaportes só para então ter a possibilidade de passar até Portugal. Bom, demorou uns 15, 20, 30 minutos, quando ela retornou com o visto de possibilidade de passar pela França, chegar a Portugal, ela não o encontrou. Procurou, perguntou para um, para outro, e daí relataram para ela que ele saiu correndo em uma determinada direção. E ela foi nessa direção e foi encontrando peças de roupa do menino. Casaco, camisa, camiseta, calça, meia, enfim, ele foi deixando tudo, até por último a própria cueca. Não conseguiu encontrá-lo. Eles telefonaram, os avisaram, e começou aquela busca imensa para tentar encontrar o rapaz. 3 dias depois, conseguimos descobrir que ele estava então numa espécie de hospício. Ele ficou uma semana e meia ali e retornou para a Alemanha. Cortou completamente o contato com todos nós. O que aconteceu? Esse menino, quando viu aqueles policiais na fronteira da Espanha, aquele capacete napoleônico, mal encarados, estúpidos, realmente a Guarda Civil era extremamente estúpida, grosseira, bruta. Ele se apavorou. Então, tudo aquilo que eles veio a sofrer no Brasil. Vejam vocês o que isso significou. O medo dele, a paranoia que ele acabou tendo, que o levou então a cortar completamente isso. Eu tenho uma outra experiência, volto no Chile. A gente estava bem organizado então no comitê do Chile, chamado Chile Comitê, em que a gente recepcionava aqueles que conseguiam então sair do Chile. E ali vinham bastante brasileiros, chilenos, não vou dizer que viessem, mas vinham de diversos países também, que haviam estado então no processo, como você citou aqui, do Allende, a primeira tentativa do governo socialista na América Latina. Não estou falando de Cuba, estou falando aqui eleito democraticamente. Era uma experiência extraordinária. Pois bem, coube a Nina e a mim recebermos então Fernando Batinga, um poeta baiano, pouco conhecido, mas tem poesias realmente maravilhosas. Baiano. Ficou lá em casa e ele, bem ao contrário desse menino, ele relatava as coisas dando risada. Então, na igreja, quando estavam no estádio, eles eram chamados, uma ou duas pessoas, para serem então interrogadas. E o que aconteceu? Quando chegou a vez dele ser interrogado, ele entrou, ele deparou-se então, ele nos contava assim, rindo. Ele disse: pois é, cheguei lá, 3 mesas, 3 cidadãos, no meio, quem é que estava? O tenente-coronel que havia me torturado no Brasil. E eu, naturalmente, dizia o Fernando Batinga, estava com o nome de guerra. Quer dizer, aquilo que consegui colocar num passaporte para ter alguma coisa para poder sobreviver no Chile. Não o nome real dele. E com os documentos na mão, esse oficial olhou para ele: Fernando, que prazer revê-lo. E dá-lhe porrada. E ele ria que tinha levado novamente porrada, o azar que ele teve. Quer dizer, eu não sei se é por ser poeta, né, dele ter um espírito, digamos aqui, mais preparado para aceitar isso.
bem diferente da segunda. Então são duas experiências assim extremamente marcantes, né, que deu para a gente sentir um pouco o que representava o Brasil para nós todos. Eu gostaria aqui só para terminar, eu acho que eu elaborei bastante. Posso? Tem uma passagem aqui da Jean-Marie, que ela coloca aqui no texto. Aliás, esse livro eu quero recomendar a todos vocês que querem. Opa, estou bom, estou em cima do outro. Como disse aqui, o que resta da ditadura, o Edson Telles e o Vladimir Safatli. São vários artigos aqui, então, que tratam da ditadura. A Jean-Marie, ela tem aqui, falando aqui da memória, do esquecimento, ela coloca aqui uma coisa que eu acho bem interessante. Então ela diz que esse passado ele não passa, ele ressuscita de maneira infame nos inúmeros corpos torturados e mortos muitas vezes anônimos. Daí aqui ela termina dizendo: o preço do silêncio imposto a respeito do passado não é só a dor dos sobreviventes, também se paga por nossa resignação e impotência. Urge passar da resignação não só à indignação, mas a uma resistência efetiva, sem ressentimentos, mas com a tenacidade e a vivacidade da vida. E é esse apelo que eu faço. Nós não podemos esquecer o que ocorreu. Nós estamos vivenciando um processo mais ou menos parecido com aquilo que deu para a gente viver nos anos pré-golpe. Toda uma mobilização social, essa visão distorcida, em parte, que tem sua legitimidade de crítica ao governo do PT, sem dúvida. Mas mesmo assim, não justifica de forma nenhuma que possivelmente, um dos mais fortes candidatos a ganhar as eleições à presidência da República, me faz um baita elogio ao Ustra, ao coronel Ustra. Quem foi o coronel Ustra? Ustra, aliás, tem ali a família Telles, que deve ser aqui parente então de um dos editores do livro. Em 2006 tiveram a coragem realmente de levar avante um processo civil contra esse coronel general. Na época em que ele esteve à frente do DOI-CODE em São Paulo, foram mais de 500 denúncias do que estava ocorrendo então nos porões da ditadura. Na mesma época em que ele era o diretor ali do DOI-CODE, foram aproximadamente 60 pessoas que acabaram morrendo pela tortura. Aquilo que deu para a gente poder acompanhar então na época pela Anistia Internacional, todos aqueles relatos das torturas, é algo realmente escabroso. Aquilo mexe até hoje o estômago, eu acho, de qualquer um de nós. Nós não podemos esquecer isso, gente. Nós temos que ver essa possibilidade, por mais caótico que esteja a realidade na qual nós estamos inseridos hoje. Pode ser uma bela merda, me perdoe a expressão, o governo que aí temos. Mas será que agora um Bolsonaro da vida poderá realmente melhorar? Será que isso não é a gente esquecer tudo aquilo desse Bolsonaro, então, fazer um baita elogio e receber, então, eu não acho que foi um gesto muito delicado, mas em todo caso, aquele menino deputado que acabou, o Willis, acabou dando uma escarrada no Bolsonaro. Não merece outra coisa senão isso. E é isso que querem então retomar para o nosso país. Muito obrigado, desculpe ter me alongado.
Então, a gente acabou que se estendeu, né? Não, mas foi ótimo, é isso, né? Não é só porque a gente tem um tempo, volta para Curitiba, enfim. Queria ver se alguém tem alguma questão para levantar, alguma questão importante, ou se você quer finalizar, ou enfim, alguém quer levantar alguma coisa sobre o que foi dito ou visto. Você fecha então, né? Bom, gente, acho que nós começamos a noite, né, pela experiência estética de assistir essa peça, que nós acompanhamos ali a dor, o humor das situações, a angústia, né, a escuridão presente nessa, vamos dizer assim, nessa representação, nessa reapresentação de uma situação que brasileiros viveram ao longo de um determinado período da nossa história. Eu acho que fica muito claro para a gente o dado do sofrimento do exilado. Mas o sofrimento daquele que ficou e foi torturado, da família daquelas pessoas que foram mortas, sabe, conhecer um pouco mais o que foi a ditadura militar faz você chegar a algumas conclusões, né? Um regime que ou promoveu ou fechou os olhos para tortura de mulheres grávidas, de crianças, de bebês. Isso não estou inventando, gente. Eu estou pegando a documentação e colocando ela aí à disposição de quem queira verificar. Você tem milhares de páginas de documentação que comprovam isso. Não tem negacionismo histórico que permita que a gente negue isso que aconteceu nesse período. Então, eu acho que a gente precisa de conhecimento, ter esse conhecimento. Como o professor Guilherme falou, a questão da memória, né? Recuperar a memória, recuperar a história, não deixar que isso seja esquecido, porque a fonte vamos dizer assim, do revisionismo que a gente está vivendo hoje da história, a fonte das pessoas, né, aceitarem a possibilidade, pedirem na rua uma intervenção militar, elas acharem normal que um cidadão como Bolsonaro faça uma homenagem a um não tenho nem adjetivo para caracterizar o que foi, né, o coronel Ustra, os torturadores todos. O único jeito da gente prevenir isso é o conhecimento, porque alguém que me diz assim, olha, ditadura é bom, eu gostaria que a ditadura voltasse, só tem duas alternativas: ou essa pessoa é uma pessoa que não tem conhecimento, é uma pessoa ingênua, não sabe do que ela está falando, ou ela ou ele, né, é um tarado, um psicopata, porque como alguém pode achar que é uma ótima ideia você ter o retorno de um regime que permite permite esse tipo de coisas. E acho que o mais grave da ditadura não é tanto o que ela fez, porque no final das contas os processos de tortura, a menor parte dos processos eram feitos diretamente por militares. A maior parte acabava sendo feita por paramilitares e por policiais, né, dos estados. O grande torturador Fleury, ele era policial, ele não era militar. Mas o grande problema da ditadura, eu acho que quem deu a dica, né, foi o vice-presidente do Costa e Silva no momento do AI-5. Quando ele começou a querer dizer assim, ter algum escrúpulo em relação ao que era aquele AI-5, que acabava com todos os direitos, né, das pessoas, alguém desafiou ele, falou assim, mas você não confia no nosso presidente? E ele disse, no presidente eu confio, eu tenho medo do guarda da esquina. O que significa isso? Quando você quebra a ordem democrática, a ordem institucional, você abre a porteira para todo tipo de coisa. Por quê? Porque você não tem mais a quem recorrer. O que é uma ditadura? A ditadura ela acontece quando a vontade do governante, ou do amigo do governante, ou do protegido do governante, ela é irrefreável, não tem quem pare. Quando eu tenho uma situação democrática, se alguém me ofende, se alguém gera alguma situação ali de quebra dos meus direitos, alguma coisa assim, eu recorro à polícia, recorro à justiça, recorro ao juiz, né? Vou na República de Curitiba, resolvo o meu problema. Agora, quando eu quebro a ordem institucional, eu não tenho a quem recorrer.
Porque se eu for na polícia, eu vou ser preso. Pensa no caso do Vladimir Herzog. Ele chegava, tem alguma acusação contra mim aí? Eu vi que alguém está me acusando. Ele entrou falando isso e saiu morto na mesma madrugada. Então, o grande problema é isso aí. Quando a gente quebra a ordem da democracia, tudo pode acontecer. E geralmente é o pior que acontece. E essa é uma reflexão, portanto, para o passado e para os nossos tempos. Os tempos que nós estamos vivendo, eles estão nos ameaçando com isso, com a quebra da ordem democrática, né, com a quebra da segurança jurídica, com vontades irrefreáveis, vontades que ninguém pode segurar. Ah, mas eu quero, sei lá, mudar uma lei porque eu quero colocar que agrotóxico não é mais agrotóxico, é uma coisa que eu quero usar à vontade da minha lavoura. Vai, faz, ganha, passa no Congresso e não tem quem segure, não tem lei, não tem Ministério Público. Quer dizer, eu digo que você é amigo do rei, né, ou você é amigo do presidente que tem quase uma condição de rei, você pode tudo, e se você não é, você não pode nada. Ou seja, quebrou-se vamos dizer assim, aquele sistema que nós tínhamos de freios e contrapesos que permitem que um poder não seja maior que o outro, e aí todos os poderes estão juntos no mesmo processo de destruição da ordem que você tinha antes no país, para que muita gente, para que pouca gente ganhe muito dinheiro, tenha muitas vantagens, se vingue de inimigos, etc. Então a gente tem que se preocupar muito, né, em reconstruir a nossa democracia direito, porque o grande problema vai ser efetivamente o guarda da esquina, aquelas pessoas que vão tomar o poder para si e vão nos colocar em risco constante, nos deixar como os nossos pais, que morriam de medo que a gente tivesse qualquer tipo de participação, porque sabiam o que acontecia com quem participava de qualquer coisa para discutir, para pensar, para mudar o país. Eu acho que nós estamos num momento, guardadas as proporções, num momento que a gente, no mínimo, tem que refletir muito, pensar muito, trabalhar muito e conhecer muito essa história para que ela não se repita. Então, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça, né? Muito obrigada a todos. Eu queria agradecer também o pessoal da ProEx, que foi parceiro aqui no teatro, no espaço, a Jo, o Nilton, o Vavá, o Emerson Richenberg, que fez a nossa produção local. Muito obrigada. E a vocês, que é para vocês que a gente faz e está aqui, né? Muito obrigada aos professores e até a próxima. Muito obrigada.